9. Ô pai, amanhã é o dia da secretária, acho que não tem nada a ver, não? Muito bem, são 20 horas e 2 minutos do dia 29 de setembro, a nossa live das terças-feiras. Primeiro eu quero convidá-los a curtir, compartilhar e mandar sua mensagem. Na medida do possível, algumas perguntas, alguns questionamentos que vocês tiverem, a gente vai, na medida das possibilidades, respondendo. Hoje nós temos o secretário de Educação, o Giovanni, que vai nos colocar a situação da volta às aulas. É muito importante isso, porque os pais estão na expectativa, nós estamos na expectativa, uma ansiedade muito grande do nosso pessoal da educação, a minha também, porque é uma responsabilidade muito grande e nós precisamos fazer isso com muito cuidado, com muita responsabilidade. Então nós vamos conversar bastante sobre isso. O Giovanni preparou um material aí para colocar para os pais realmente a situação que está se encaminhando. Pelo menos nós vamos ter que começar com alguma atividade para que nós possamos pelo menos fazer, aprender, né? Aprendermos junto com os pais, com as crianças, de que forma nós vamos começar a trabalhar realmente nesse momento tão complicado como está sendo. Devagarinho eu acho que vai se voltar ao normal, se Deus quiser, nós logo estaremos liberados totalmente, né, Giovanni? Não só com a atividade esportiva, aliás, de colégio, mas com as atividades esportivas, com as atividades industriais, comerciais. Então eu tenho muita esperança que o próprio verão vai nos ajudar. Mas eu queria pedir desculpa porque nós tivemos duas terças-feiras em que eu não pude fazer a nossa live, por motivos de outros compromissos, e não que esse compromisso não seja importante, mas sim porque eu não podia adiar, na realidade, os compromissos, e esse eu, com as minhas desculpas, eu tive que adiar, tá bem? Mas inicialmente eu queria falar a respeito dos nossos dados da Covid. Nós hoje estamos com 5 pessoas em monitoramento, 80 que foram positivados, que já saíram da coisa, nenhum ativo e 2 óbitos. Isso é importantíssimo, faz 3, 4 semanas que nós não temos mais nenhum positivo. Isso é fundamental e aqui eu não posso deixar de agradecer a nossa comunidade. Como se portou maravilhosamente nesse processo todo. A gente implorava, pedia para que realmente colaborassem com a própria vida, né? Com as outras pessoas, com os seus familiares. E nós tivemos, nós tivemos sim uma participação espetacular da comunidade, e acho que exatamente por isso nós estamos hoje nessa situação, que realmente é de nos orgulhar. Orgulho ao prefeito, orgulho ao secretário, mas orgulho a todos vocês que de alguma forma participaram desse processo. Mas nós não podemos afrouxar, né? Ainda mais agora, com o retorno de aula, devagarinho, mês que vem, nós não podemos relaxar de forma alguma. Vamos continuar usando máscara, vamos cuidar aglomerações, certo? Vamos cuidar com a higiene. Isso é fundamental para que isso continue realmente nesse processo de cada vez menos casos, e até que nós eliminamos esse vírus que tem nos atrapalhado bastante no mundo inteiro. Perfeito? Então vamos continuar, e eu aqui queria agradecer porque tem muita gente envolvida e que tem tido prejuízos com esse problema do Covid, com essa pandemia. Por exemplo, o comércio teve muitos problemas, principalmente os restaurantes, lancherias, bares, mas vocês precisam entender que nós devemos explicação ao governo do estado e nós não podemos de forma alguma liberar mais
do que o Estado libera. Ou seja, se o decreto diz que o bar tem que ficar fechado, nós não podemos abrir. Se o decreto dissesse que o bar poderia abrir, nós restringir para fechar, isso é possível. Vocês entendem? Então, nós não podemos aumentar a liberdade, mas diminuir nós até poderíamos. Nunca fizemos isso, mas nós temos que respeitar uma lei maior, que é a lei estadual, que não nos permite deixar a coisa andar normalmente. Comércio, os bares, como eu falei anteriormente, os clubes, a sociedade do interior, as igrejas, fundamental nesse processo também, né? Porque tiveram a sua participação, mesmo fazendo os cultos, mas com todos os cuidados. Então a gente precisa realmente, no momento em que a gente está feliz por não ter mais problemas, também agradecer a participação de vocês e dizer que nós precisamos continuar. Perfeito? Então, sobre a nossa pandemia, era isso que a gente tinha para conversar. Perfeito? Agora eu quero dar algumas notícias antes do Giovanni falar. E uma das notícias boas é que nós distribuímos essa semana passada 25 sacos de milho semente para 12 pequenos produtores de leite do município, certo? A ação teve um objetivo de amenizar o impacto, né, daquela seca e aquele problema todo que nós tivemos, né? A estiagem. E eu preciso agradecer a participação da Emater, que é muito importante, eles que fazem todo esse trabalho, a nossa extensionista, a Luciane, a Lu, que tem sido maravilhosa a participação dela na nossa Secretaria da Agricultura. É uma parceria extremamente importante para nós podermos atender bem os nossos produtores. A Luciane e a Arlete, que são as nossas extensionistas da Emater, que trabalham conosco, que os nossos produtores todos conhecem muito bem, tá bem? A questão do mosquito borrachudo, que é uma preocupação muito grande, a comunidade toda sofre com isso. Nós temos problema no interior, temos problema na cidade. O borrachudo é realmente um sério problema há muito tempo. E nós já começamos a fazer, já fizemos a primeira aplicação, certo? Também com a orientação da Emater, a participação da Emater, certo? A primeira aplicação foi feita agora no dia 21, certo? Já todo mundo recebeu a sua dose, né? Uma garrafinha de 600 ml que vai colocando lá, todo mundo sabe, são treinadas as pessoas que fazem isso, né, Giovanni? Nos pontos, já receberam e estão instruídos para fazer a aplicação permanentemente. Vão acontecer no dia 5 e dia 20 de outubro as duas outras próximas aplicações, perfeito? Queremos lembrar, muito importante aos nossos agricultores, certo? Que ainda não fizeram a declaração de ITR, que o prazo termina no dia 30 de setembro, ou seja, amanhã, né, Giovanni? Amanhã. Me ajuda aí. Entendeu? Então é importante, quem não fez ainda a declaração de ITR, ainda tem tempo, vamos fazer, ainda tem condições, por exemplo, o sindicato faz lá, sem problema nenhum, a associação, né? Para sócios eles cobram R$15 e não sócios R$35 para fazer a declaração, tá bem? Então vamos todos botar as nossas em dia as nossas obrigações. A declaração anual de rebanho também, os nossos produtores têm que ficar atentos, aí é 31 de outubro, certo? O prazo limite, que é o pessoal que não fez ainda, vá até a inspetoria veterinária do município para fazer essa declaração. É fundamental, é fundamental, porque até multa dá isso e multa. Vamos em frente. Falha técnica. Quem está ao vivo está sujeito a esse tipo de acontecimento. Sem problema nenhum. Vamos em frente, tá bem? As calçadas de passeio. Nós estamos dando continuidade ao projeto de embelezamento da cidade.
Uma das coisas do projeto, uma das obras do projeto é esse calçamento, aliás, essa calçada de passeio, né? A Secretaria de Obras está fazendo agora na rua a Porto Alegre, acho que essa semana, se não chover, nós terminamos a Porto Alegre, aí vamos para a próxima rua, vamos tentar embelezar ainda mais o nosso centro da cidade. Vamos fazer também, em seguida, a colocação das placas. Todas as ruas terão a placa com nome bonitinho, tá? Isso já foi feito a aquisição dessas placas e vão ser colocadas, logo estarão sendo colocadas essas placas também. Também é uma forma de embelezar e até de fazer com que as pessoas, principalmente de fora, né, facilita a orientação, que tenha orientação para que possa realmente chegar na cidade e procurar o endereço e realmente facilitar isso. A gente nota isso quando a gente vai numa cidade, né, e vai procurar uma rua e não acha uma placa que diga o nome da rua, né? E a nossa cidade hoje está assim e nós vamos, sem dúvida nenhuma, fazer com que ela fique mais fácil de achar os locais, certo? Tem alguém querendo falar comigo, mas não tem problema. Isso faz parte. O prefeito é 24 horas, por isso que tem que atender o telefone sempre. Me perdoa quem estiver ligando para mim, espera um pouco, perfeito? Bom, as pracinhas, nós estamos agora, fizemos uma lá na Baixada, na Vila Maria, está maravilhosa. Ela é bonita quando está cheio de criança e realmente tem sido uma satisfação. Eu passo lá de vez em quando na frente e vejo que ela está sempre com crianças lá dentro. E isso é o grande objetivo desse tipo de obra que a gente faz. Uma obra simples, mas que realmente a Baixada merece, porque é um bairro que está bonito, porque é difícil de tu ver hoje um bairro, Giovanni, onde as ruas são todas asfaltadas. É um bairro onde, isso é raro, nós temos um bairro onde todas as ruas são asfaltadas, iluminação pública de qualidade, e agora nós temos essa pracinha que realmente vai embelezar ainda mais, perfeito? A nossa equipe da Secretaria de Obras também está reformando algumas pracinhas, até mesmo a do centro, a nossa praça maior ali, né? E nós estamos também já iniciando a obra da praça lá perto da escola, da fazendinha. Vamos ali ter uma praça também do mesmo tipo da que foi construída lá na Baixada, vai ser construída ali também. E nós temos, a pedido da comunidade do Matutu, da comunidade, e aqui eu quero exaltar que começou o movimento para essa pracinha lá no Matutu por uma live dessas. Ou seja, algumas pessoas que participavam da live pediram, porque eu falei que nós estávamos fazendo umas pracinhas, íamos fazer umas pracinhas, e aí essa pessoa pediu para que nós fizéssemos uma lá no Matutu, que tem bastante criança, e nós fomos lá, procuramos o presidente da comunidade da água lá, da associação de água, e ele prontamente cedeu um espaço, fizemos um contrato com a associação e já estamos preparando o local para que façamos aquela pracinha também. Agora, essa semana, nós recebemos também um abaixo-assinado da comunidade da Concórdia, que lá nós não temos uma área também. A prefeitura só pode fazer ou numa área da prefeitura ou numa área cedida por uma comunidade, como é o caso do Matutu, que a comunidade, a Associação da Água, cedeu o espaço para que nós possamos botar lá essa pracinha. Aí recebemos um abaixo-assinado com aquela comunidade da Concórdia, pedindo para que seja colocado lá na comunidade católica da Concórdia. Nós vamos encaminhar isso ao presidente da comunidade. Se o presidente nos autorizar, a diretoria nos autorizar, nós vamos colocar uma praça lá na Concórdia também, sem dúvida nenhuma, porque ali tem uma comunidade extremamente de bastante criança também, e que precisa de um local desse. Onde tem criança tem que ter esse tipo de ambiente para que eles possam realmente, as mães poder passar algumas horas lá, né? Familiares. Exatamente. Então vamos preparar, se a comunidade da Concórdia concordar, com quase concordar, né? É uma redundância, mas
nós vamos colocar pracinha lá também e vai ficar bonito, porque ali tem um local bacana com bastante arborização, ali talvez a gente consiga fazer uma coisa bacana ali também e não vai atrapalhar a comunidade, porque é um espaço pequeno, né? Não é muito grande, não tem problema nenhum, certo? Eles merecem também. Merece, sem dúvida nenhuma, porque lá fica meio distante para vir até a cidade, até né? Perigoso, né? E perigoso, tem que vir no asfalto. Então tem que ter lá um ambiente que possa receber as nossas crianças, sem dúvida nenhuma. Perfeito? Quanto ao campo de futebol, nós estamos junto do nosso parque fazendo uma quadra. Já estamos no acabamento. Acabamento não, estamos fazendo meio-fio, colocando meio-fio, a areia já está lá, um campo de futebol de areia, um campo de vôlei de areia, certo? E vamos reativar o campo 7 de grama. Isso vai dar um espaço bacana ali, vai ter o campo 7, onde mais ou menos era antigamente, onde foi desmanchado aquele campo. Nós vamos reativar aquele campo, fazemos um campo de 7 de grama e, logicamente, a expectativa é muito grande da comunidade para o nosso campo de society de grama sintética, que está ficando lindo, maravilhoso. Quase pronto também. Está quase pronto, falta realmente, agora está faltando material, por exemplo, tá a tela, as empresas estão tendo dificuldade com o material. A tela o pessoal vai entregar a tela só daqui a 15 dias para o fechamento do coisa. Então é uma pena, né? Porque nós queríamos inaugurar, queríamos fazer disponibilizar agora para a comunidade. Que a comunidade, em vez de estar jogando no ginásio, pode estar jogando ali, também, né? Bacana. É mais uma opção, vai mais ter várias opções ali, né? E fim de semana, né? Poxa, nos dias de fim de semana, a criançada, a gurizada, realmente, porque hoje eu vou nos outros parques que nós construímos, por exemplo, aquele parque do Piquete, está lotado, a grama está morrendo lá, quer dizer, nós tínhamos que até reativar aquela grama, mas é ruim, porque aí teria que fechar o campo. A própria, né? Estação agora também mata. Né? Exatamente. Vai no outro campinho ali atrás, aquele outro parque, atrás da Secretaria de Obras, cheio de gente, então isso é bacana, a gente fica feliz porque são obras que a gente fez para a comunidade e ela está realmente usando. Agora imagina esse conjunto de opções ali que eles que vai ter ali para um campo esportivas, né? Um campo society de grama sintética, um campo de grama natural, um campo de futebol de areia e um campo de vôlei de areia. Poxa, vamos construir também no meio disso tudo um quiosque, onde vai ter 2 churrasqueirinhas e tal. Vai muito bacana. O cara vai jogar o futebolzinho, vai ter uma churrasqueirinha ali e tal, para poder usufruir disso e também poder levar sua família, né? E para as famílias, né? As famílias ali de Vila Nova, eles já poderem aproveitar, né? E todas as famílias, qualquer parte de Fazenda Vila Nova vai poder aproveitar meu Deus muito aquilo ali, porque é um espaço que é deles, né? Aquele é o espaço deles. Aquilo ali vai ser um dos parques mais bonitos do Vale do Taquari, vocês podem ter certeza. Ele pode não ser o maior, tá? Mas vai ser um parque que vocês vão se orgulhar muito e vão realmente poder aproveitar. E eu vou ter a felicidade de ir lá ver aquele parque lotado de gente, sem dúvida nenhuma, esse verão. Somando a isso ainda, tem as quadras ali da Edgar. Sim, as quadras de cimento, né? Cimento. Da Edgar, e tem os 2 ginásios. E ainda um complexo esportivo espetacular. Poucos municípios têm um complexo tão completo, né? Completo, assim, diversificado. Diversificado como esse, tá bem? A questão da saúde, exatamente porque nós diminuímos esses problemas da pandemia, problema da Covid, nós também começamos a atender mais pessoas, ou seja, hoje nós começamos já atender agendamento do ESF, já estão sendo feitas, agendamentos de pediatra, ginecologista, dentista, enfim, todas as especialidades que nós temos lá no posto já estão sendo agendadas. Então, quem precisa, certo, do centro de saúde pode, claro, com muita cautela, com muita tranquilidade, com todo aquele cuidado que a gente já está tendo há todo esse tempo, com todos os cuidados possíveis,
Né? Quem não precisa aí não vai, mas quem precisa nós estamos agendando. Quem precisar ligar para o posto, ligue. Quem quer anotar o telefone, anote. O telefone do posto que todo mundo sabe, mas eu vou repetir, 3609-2108. Ligue para o posto, se informe a respeito disso, né? Das marcações de consulta, das marcações de ISF, certo? Nós agora estamos com mais uma médica de saúde da família, do ISF, está fazendo as visitas para essas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, e isso é muito importante porque nós podemos atender a comunidade com qualidade, né, Giovanni? Que é o que a gente sempre fez, cuidar bem das pessoas, sem dúvida nenhuma. Isso é uma responsabilidade nossa e nós vamos fazer isso com muita força, certo? Para que isso possa continuar sendo um orgulho para nós, né, Giovanni? Muito bem. Dito isso, eu queria que o Giovanni começasse a falar um pouco a respeito da nossa volta às aulas. Eu vou repetir que com todos, como nós estamos fazendo lá na saúde, todos os cuidados, tudo que realmente possa ser feito para que menos risco se corra. E nós estamos também fazendo lá na educação. Sem dúvida nenhuma, nós vamos tomar todas as providências para que os filhos de vocês que queiram ir para o colégio, tem que ficar bem claro isso, nós não estamos exigindo a presença de ninguém no colégio. É para quem precisa do colégio, tá? Abrindo opção. É uma opção dos pais, é uma opção do pai, da mãe, vão conversar em casa. Olha, meu filho não vai, não tem problema nenhum, ele vai continuar recebendo o material, é isso, né, Giovanni? Me ajuda. Isso aí. Vai receber o material sem problema nenhum. Os que quiserem frequentar a sala de aula, vai ter com todos os cuidados, até para que realmente a gente possa dormir tranquilo, que isso é uma responsabilidade muito grande. A gente podia, né, Giovanni, tranquilamente dizer, não vamos começar as aulas, porque vamos dar uma enroladinha aí e tal, e vamos deixar lá para janeiro, sei lá, para dezembro, ou para, março. Mas a gente sente que tem uma necessidade, e a gente não pode fugir da responsabilidade. Nós somos gestores em qualquer momento, né? Nós temos que gerenciar o nosso município para a população, e nós precisamos entender que tem pessoas que necessitam do colégio, certo? Tem crianças que necessitam, tem pais que necessitam, e por isso nós vamos, é uma responsabilidade, vou te repetir, muito grande nossa, porque realmente cuidar dos filhos no momento desses, cuidar dos filhos de vocês, nós vamos ficar umas noites sem dormir de preocupado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, estamos né, se Giovanni? preparando. Estamos nos preparando. Muito bem, Giovanni. Boa noite, Sense. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos estão acompanhando, comunidade escolar, professores, diretores, alunos em especial, os pais e todos aqueles, os parentes da comunidade também, aqueles que são amigos também. Então, nós estamos nos preparando e seguindo as orientações conforme os decretos do Estado que ele manda para nós, né? Por exemplo, o retorno nosso, ele está sendo baseado então no decreto estadual número 55.465. Daí ele estabelece as normas, conforme então as normas da instituição, que é do distanciamento controlado, que é conforme as bandeiras e assim por diante. E também nós estamos trabalhando conforme a portaria conjunta, que é da Secretaria de Saúde e também da Educação, né, que é da SEDUC, que é a primeira de 2020. Então, nós estamos seguindo a partir das medidas de prevenção, monitoramento e controle do Covid. Então, como nós estamos fazendo? Nós montamos, então, como é previsto, o COI municipal, e a partir do COI municipal, então, nós orientamos os colégios para que eles formassem os seus COIs locais, para a elaboração de um plano de contingência. Nesse plano de contingência, então, tem que ter lá as pessoas da direção da comunidade escolar, tem que ter as pessoas lá das famílias, representantes, e ali dos funcionários. Então, eles vão montaram já, nós já estudamos, o COI municipal então passou nas escolas, e eles então apresentaram para nós as medidas que eles protocolaram dentro desse COI, cada um dos COIs locais. Me permite, Giovanni,
tem pessoas que talvez não saibam o que é o COI. É bom que tu coloque isso. O COI, então, como eu falei há pouco, né, vai ser um grupo de pessoas lá da comunidade escolar, como a direção da limpeza e alguém escolhido lá das famílias, que vão formar um comitê, um centro. E esse centro vai ser o centro de operações, então, para controlar o quê? As medidas protetivas quando os seus filhos voltarem para a escola. Então, esse é o centro de operações educacionais. E também relacionado à saúde, porque todas as medidas ali dentro desse protocolo, desse plano de contingência, que é um plano bem elaborado, né, e que nós temos que seguir, dá lá mais de 10 páginas referente a isso. Então, nós temos que seguir ele e digamos assim, colocar a escola em dia, para que os seus filhos, quando eles voltem, então eles voltem e se sintam seguros lá dentro. Assim como nós vamos apresentar também para vocês, na Fazendinha nós já começamos com a apresentação dos pais. Então nós elaboramos um conjunto de medidas, né, que os pais estão recebendo, que é orientações para o retorno das aulas presenciais, e isso foi elaborado então a partir do estudo do COI, né? Que eles estão, por exemplo, né, seguem algumas medidas bem restritivas lá, e também educativas, né? O uso da máscara, do álcool gel, manter o distanciamento, e também a questão dos horários, que eles vão ser reduzidos, eles não vão ser um horário específico lá do turno integral que vai ser o dia todo. Não. Até porque é uma exigência, né? Nós não vamos poder atender vocês, os filhos de vocês, num turno que vai ser lá do dia todo. Largou às 6 horas da manhã, 6h30, conforme os pais estão trabalhando, e vai pegar os filhos lá às 5 horas da tarde. Não. O que nós vamos poder oferecer para os seus filhos, né, conforme então o nosso plano de contingência, vai ser ofertado para ele um turno. Então, conforme aquilo que a escola disponibilizar para vocês vão poder escolher ou acolher ele. Então, um turno pela manhã ou um turno pela tarde, conforme a orientação, a escolha lá for definido na reunião. Por exemplo, nós já temos algumas reuniões definidas também e agendadas com a comunidade escolar, e depois eu vou passar para vocês logo aqui que nós temos agendado de todos esses dados que vão ser precisos para vocês. Por exemplo, vai ter um termo de responsabilidade que vocês vão poder assinar lá no dia da sua opção. Por exemplo, vai pegar lá e vai dizendo assim, eu vou voltar, tá? Vou permitir que o meu filho vá para a escola, ou eu não vou querer que ele vá para a escola e ele receba as atividades em casa. Então, esse termo, quando lá da reunião, ou tem algumas escolas já que estão passando para os pais até essa questão, eles possam então estar bem cientes de todas as regrinhas que nós temos dentro desse plano de contingência, que também vai ser explicado dentro dessas reuniões, e também vocês vão receber como sendo de orientações, né? Então, bem explicadinho para que vocês possam definir se vocês queiram que os seus filhos eles voltam para a aula presencial ou não voltam, sendo que está preparado, né? Digamos assim, nós que temos ainda este mês, na Fazendinha nós estamos assim com uma perspectiva que, conforme o calendário escolar do estado, que é aquilo que o governador então autoriza para nós, a partir do dia 13 desse mês, junto com o ensino médio, porque o ensino médio também foi orientado para eles, foi retirado as restrições das bandeiras, né? Então eles também poderão começar. Mas é assim, nós vamos poder começar a partir de uma autorização do COI, sentar com o prefeito também, com a saúde, que a maioria também lá das pessoas do COI, do Centro de Operações da Educação e da Saúde do município, são formados por agentes ali da saúde, e eles permitirem, assim como também com o Conselho Educacional, né? Que eles também, então, se nós definirmos que a escola está apta para abrir e acolher os seus filhos, então ela vai abrir. Então nós temos algumas datas específicas, por exemplo, no dia 13 desse próximo mês agora que vai entrar, a escola Fazendinha, então ela vai começar a acolher. Se tudo estar certo dentro do plano de contingência e for aprovado, então a partir do dia 13 lá começa o acolhimento a essas crianças. Caso o governo lá esteja uma mudança de bandeira, né, que ela volte para a bandeira vermelha, daí se suspende, daí se prorroga os prazos, daí tem mais 15 dias
para ver, né, para esperar a questão da própria saúde, da contingência, né, se vai voltar ou não. Mas o que nós estamos fazendo, então, conforme administração, né, conforme Secretaria de Educação? Nós estamos tentando deixar as escolas em condições, né, para que sejam passíveis e possíveis de acolher todos os seus filhos, dentro das medidas, né, protetivas de orientação conforme os COIs. Perfeito. Deixa eu só fazer dois questionamentos para que a gente possa discutir junto e os pais possam ter mais noção. Primeiro, a questão do turno. Isso é importante esclarecer. Na realidade, esse não é nós que vamos definir, que definimos por turno integral ou não. Essa é uma norma. É uma norma do Estado. O Estado exige que não tenhamos aula de turno integral. Por exemplo, lá no Colégio da Mairésia, é isso? Isso. Que é a escola de turno integral, quando voltar lá, não vai ser, segundo a regra do Estado, não vai ser turno integral. Será oferecido um turno. Um turno, talvez, lá no colégio. Mesma coisa é nas creches e na fazendinha, escola de educação infantil. Ou seja, não é uma regra nossa, da Secretaria de Educação, da Prefeitura. Não, é uma regra do Estado, é isso, né, João? Isso aí. E essas exigências todas que são feitas, na realidade, é para todo o Estado, né? Claro que o COI aqui vai ver se nós, por exemplo, temos hoje a capacidade, né, de atender tudo que o Estado no seu decreto exige, perfeito? Então nós estamos fazendo exatamente isso, colocando todos os colégios em todas as condições para que, à medida do possível, a gente vá, né, podendo retornar devagarinho e tal, com algumas restrições de espaço e etc, né? Isso. Tanto que nós estamos também assim se preparando não só o ambiente escolar, né, dentro de todas as medidas assim, mas também os professores. Certo. Ontem e hoje nós tivemos mais que fosse uma roda de conversa lá proporcionado pela Secretaria de Educação, junto com o Conselho Tutelar e junto com o SEMAI, né, a psicóloga e a Mariana. Então nós organizamos com os professores para eles expressarem os seus sentimentos agora, as suas angústias, né? Foi então primeiro proporcionado para eles lá, para eles se abrirem, para eles colocarem o seu medo, né? Porque é uma dúvida que está voltando agora, e ao mesmo tempo de angústia, de medos, né? Todos estamos angustiados para isso, é uma situação diferente de tudo isso, e ao mesmo tempo então depois eles tiveram também a chance assim de eles organizarem-se, né, os seus sentimentos, suas emoções voltada e pensando na volta presencial dos alunos e naquilo que elas podem fazer para acolher os alunos. Então essa conversa, essa formação nós disponibilizamos para os professores. Nós vamos também tivemos formação agora meses anteriores quanto ao uso de algumas tecnologias voltada então para aperfeiçoamento ou para a facilidade deles conseguirem fazer o contato assim e ter as aulas que eram as virtuais, né? Então a professora Angélica auxiliou, teve algumas professoras que coordenaram também, e eles proporcionaram tanto para as professoras dos anos iniciais quanto os finais, e eles tiveram também essa formação para aprimoramento, para entendimento, facilitação, então tudo isso aí. Para os profissionais da limpeza, então nós também vamos ter o COI municipal, alguns integrantes, né, aqueles que têm mais experiência e que sabem sobre as exigências, né, sanitárias, então eles vão passar um treinamento para os profissionais da limpeza, da higienização, todos. E também nós vamos, próximos dias, agora nós também estamos organizando com os motoristas dos ônibus, que eles também têm que ter um treinamento especial, conhecimento das regras lá para o transporte, que tanto assim, o mais difícil para nós, que nós vamos ter uma reunião também com as coordenadoras, eu vou ter com as coordenadoras dos anos iniciais uma reunião e a diretora, para nós definirmos como que nós vamos acolher os alunos dos anos iniciais, porque depende das turmas, né? Eles vão ter uma quantidade de mais de 50%, então nós vamos ter que distribuir escalonar eles, porque vai ser num sistema híbrido, né? Então tu vai ter que proporcionar para as crianças, aquelas que optarem por vir na aula, vai ter a aula presencial. Então nós temos que preparar os professores para isso.
ou os professores já estão se preparando para isso, né? E assim por diante. E aqueles que vão estar em casa também vão ter que receber um material. Isso, também vão ter que receber um material. Então, esse é a maior dificuldade que nós estamos... É uma das dificuldades que nós estamos tendo, né? Então, além do transporte, que também o transporte vai ser, assim... Limitado meio quebra-cabeça, né? Porque agora, de início, até dia 13 desse mês aqui, nós temos o ensino médio. E esse ainda é mais fácil, são adolescentes e tal. Porque, na realidade, o transporte vai ser usado metade, talvez 50% da capacidade do ônibus. Aí tu imagina, a minha preocupação maior, Giovanni, é com o transporte escolar maior ainda do que com a escola em si. Porque a escola... Não, só para vocês terem uma ideia, nós vamos duplicar o número praticamente duplicar, né, Giovanni, o número de pessoas para fazer limpeza. Para fazer a limpeza. Ou seja, a higienização, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, as crianças vão fazer de manhã atividade normal lá, depois é higienizado todo o colégio. Nós vamos ter que fazer um trabalho para receber os outros alunos, né? Cada aluno vai ter a sua refeição lá, o seu lanche, né? Porque a refeição não vai ter, né? Vai ser só lanche. Sim, vai ter o lanche. Turno, né? Exatamente, mas vai lanchar lá depende dos refeitórios, né? Para não botar todo mundo no refeitório. Então são atitudes que a gente está tomando e que logicamente nós vamos ter que botar mais gente e para ver o cuidado que nós vamos ter que ter, né? Isso é importante que os pais tenham essa noção, né? Do tamanho da nossa responsabilidade, mas também do tamanho do cuidado que nós vamos ter. Por exemplo, lá na creche nós já estamos contratando, né? Mais pessoas para limpeza, que na realidade é para fazer essa higienização. Para higienização. Porque ela vai ter que ter assim, até o atendimento, eu ia chegar agora, mas já que o senhor tocou nesse assunto, quando as crianças voltarem, né? Dentro da sala de aula, pode ser que elas não vão ser atendidas 4 horas normais daquela que elas eram atendidas. Certo. Então vai ter uma meia hora antes, um pouquinho mais, porque quando elas chegarem no colégio, vamos ter que aferir as temperaturas delas. Certo. Se tiver uma temperatura lá, digamos, com algumas características, alguns sintomas referentes a essa doença, do Covid, nós vamos ter que colocar ela de um ladinho, explicar para ela, chamar o pai, encaminhar para o posto de saúde, e essa é uma das orientações que o COI municipal, né, os agentes da saúde, eles estão passando para nós, para todas as escolas, né, que se tiver um caso lá, um suspeito, uma febre, né, que é um dos primeiros, vamos testar. Nós vamos tirar a temperatura e vai ser encaminhado, vai ser ligado para o pai, vai ser comunicado e o pai vai ter que vir buscar e levar até o posto de saúde, porque depois quando ele vai voltar para a sala de aula, nós temos que saber que ele não está com algum vírus, né, que ele pode até prejudicar os outros ou se prejudicar a si. E então ele vai ter que trazer o comprovantezinho. Então essa é a orientação que nós estamos dando para esses pais, principalmente. Então eles ficarem ligados quanto a isso. O meu filho ele está com alguma suspeita, então eu assinei para ele ir no colégio, mas hoje eu acho que ele não vai. Comunica a escola lá, faz uma... Isso é importante, só para reforçar isso que tu está falando. Por exemplo, nós lá estamos com aquela barraca da Covid ali, né? E nós até, pelo número de atendimento, não vale a pena mais ficar lá com a barraca. Mas nós prorrogamos o contrato de aluguel daquele dispositivo ali, daquele equipamento, porque exatamente pensando nas crianças, que possa haver alguma coisa e tal, e que a gente tenha aquele local separado, né, para que se por acaso acontecer, e a gente tenha condições de atender da melhor forma possível. Mas, Giovanni, deixa eu só ler aqui rapidinho algumas mensagens. O Lucas, boa noite, prefeito, Sense, forte abraço. Eu sou o secretário Giovanni, um abraço, Lucas. Ricardo Maurício, professor, teu colega, um abraço ao Sense, prefeito, e ao secretário Giovanni. A diretora. A Fabiola, boa noite, prefeito, secretário Giovanni. Mariana também, boa noite, prefeito, secretário. Mariana, Gelma Dutra, boa noite, senhor prefeito, secretário, que Deus abençoe, com muita saúde, luz e sucesso. Obrigado. Muito obrigado, é isso aí, nós precisamos exatamente disso aí, que né, ajuda Giovanni? bastante lá nos nossos kits de alimentação.
que ajuda bastante sim, nas famílias, né? Ela faz a conversa Gelma... direta com as famílias, ela tem bastante conhecimento e ligação com as famílias, então ela ajuda nós. Muito Obrigado, bom. Gelma tem feito um belo trabalho lá no nosso CRAS. Pessoa séria. É isso aí. Juarez, Terezinha Silva, boa noite, Juarez, um abraço. Larissa Borges, boa noite, Larissa. Quem mais aqui? Larissa, Terezinha, como é que é? Lisiane Terezinha Malma, boa noite, Lisiane, um abraço, obrigado pela participação. E assim a gente vai continuando com o nosso bate-papo. E realmente é importante que os pais tenham noção, né, da grandiosidade do problema, mas também da solução exatamente, da solução que nós estamos dando para esse problema. Que eu tenho absoluta convicção de que nós vamos cuidar muito bem, de jeito nenhum nós vamos faltar com a nossa responsabilidade de cuidar bem dos filhos de vocês, entendeu? Então, quem quiser mandar vai ter a tranquilidade de que vai ser bem atendido, não é mesmo, João? Isso aí. Tem mais alguma coisa ainda a respeito disso? Tem bastante coisa ainda. Então toca, porque nós já estamos chegando quase perto. 15 minutos. Isso, como o senhor falou antes do posto de saúde, né? Então a gente pode passar para vocês também um número lá do posto de saúde, que vocês podem também estar ligando quando tiver alguma dificuldade ou dúvida referente até essa questão do Covid, né? Que é o 36092102. Então esse é um número que vocês podem estar ligando, então, e podem marcar na sua agenda lá, que se tiver alguma dúvida podem fazer referência a isso. Voltando então, digamos assim, para uma aula que nós vamos ter lá com seus alunos. Então, com os seus filhos e os nossos alunos. Então ele vai vir da escola, nós vamos aferir a temperatura, e nesses tempos que tem da aferição da temperatura, até ele chegar na sala de aula, pode ser que vai dar um pouquinho mais de meia hora, até ele chegar dentro da sala de aula, então lá de 7h30 vai ser 8 horas. Até ele sair da sala de aula, pode ser que ele vai ser encurtado um pouco o tempo, porque tem que ter a higienização. Então essa higienização, ela depende de mão de obra também, e da quantidade daquilo que se tem que limpar. Então depende dos colégios, né? Esse tempo curto vai se encurtar o tempo de atendimento aos alunos. Pode ser então que eles vão ser colocados no ônibus um pouco antes, até ele chegar em casa, porque também vai ter o protocolo de atendimento dentro dos ônibus, né? O distanciamento, principalmente dentro dos ônibus, como ele vai subir, né? Aquilo que tem que se ter dentro do ônibus, do uso da máscara, principalmente lá, a higienização, se tiver alguma maçaneta lá que nós precisamos higienizar, e tem que higienizar, também nós vamos ter, porque nós vamos ter em cada ônibus o motorista e possivelmente nós vamos ter acompanhamento de um monitor ou uma monitora, que ela também vai nos primeiros dias ou até terminar essa questão da pandemia, auxiliando quanto a isso. Os ônibus também, né? Eles vão fazer buscar as crianças, desceu ali, vão ter que ser higienizados todos antes de carregar novamente as crianças, né? Aí pode ser que vai aumentar o tempo, não vai ser aquele isso tempo. Também os pais vão ter que entender também vai ter mais demora, né? Porque vai chegar no colégio, até que, por exemplo, o cara leve de volta ou vai fazer a volta da viagem, vai ter que ser higienizado todo o ônibus de novo. Aí demora mais, né? Claro, bem aí assim. não vai ser atendimento. O que nós estamos pedindo, né? Num termo aquele termo que nós fizemos assim, para colaboração. Então nós vamos fazer assim, para que vocês entendam, né? Os pais entendam que nós vamos estar num momento de readaptação. Isso aí. Porque nós lá em março e agora nós vamos tentar continuar ou ao mesmo tempo tentar, né? Nós vamos possibilitar para vocês assim que os seus filhos sejam atendidos naquelas dificuldades. Pode ser que tenha alguns também que não vão querer voltar para as aulas, porque eles imaginam assim que o ano está perdido. E uma coisa que eu vou dizer para vocês assim bem séria, né, que o ano ele não está perdido, porque ele tem como se recuperar o conhecimento. Claro que nós não vamos acumular todo aquele conhecimento que nós deixamos de adquirir esse ano, mas nós vamos tentar fazer com que ele esteja o mínimo de perda. Então tem que o pai ter um pouquinho de consciência lá, ou se ainda não tem, né, os filhos também, de se querer voltar e querer fazer as atividades para poder assim eu ter um pouquinho mais de vínculo com as escolas, porque isso digamos assim, uma das coisas mais importantes quanto ao que nós vamos ter. Se imagina assim,
esse ano lá. Vamos reprovar os alunos. Qual é o sentimento? Nós já estamos com um sentimento assim de perda esse ano porque o Covid ele está agregando muita coisa negativa para nós, né? Principalmente essa questão da doença. Mas os alunos, eles já estão, os pais, alunos, eu estou angustiado porque ficamos presos numa redoma ou lá no nosso quarto, ou lá na nossa casa. Nós não podemos sair, fazer atividades. A alegria, já vamos chegar na questão ali das atividades esportivas. Então, quando eles chegam para fazer uma atividade que eles estão livres, né? A pessoa, tu vê o sentimento que ela tem ali de liberdade. Tanto que eu tinha uma questão lá em casa que o meu filho ele gostava de uma gaiolinha, botou os passarinhos dele lá e daí a partir do segundo mês daí ele dizia assim: pai, eu tô ficando muito preso, eu não posso ir para a rua. O que é esse Covid aí? Por que ele obrigou nós? Daí eu mostrei, olha, é a mesma coisa. Aí, a partir dali, ele também criou essa consciência, e tanto que ele disse, vamos soltar isso ali, vamos soltar, porque eu também queria a liberdade e que nós não temos a nossa liberdade e que nós perdemos quanto a isso. Então, isso aqui vai ser o quê? Essa volta vai ser um regime de colaboração que a gente vai construir, vai tentar reorganizar uma vida e vai ser aos pouquinhos. Certo. Então, para vocês terem paciência quanto a isso, isso é dessa construção que nós vamos ter. Então, nessa volta, nós vamos voltar então com a Fazendinha. Nós estamos com uma data a partir do dia 13, tá? Do mês que vem, assim com o ensino médio. Nós estamos seguindo o decreto estadual. Então, o ensino fundamental nosso, série Sinais, ele está previsto a partir do dia 28 do mês que vem, de outubro. E também o ensino fundamental dos anos iniciais, então lá no dia 12 de novembro está previsto, tá? A liberação então para a volta das aulas presenciais. Então nós vamos seguir esse decreto então do governo estadual. Nós estamos se preparando para seguir isso, tá? Mas ainda você não falou da creche. Ainda não falei da creche. Porque a creche, eu vejo assim, eu imagino, eu tenho meu filho, mas ele já tem 10 anos, mas tem a minha esposa que ela trabalha com essas crianças. Então ela diz assim, ó, você imagina uma criança, né, que ela está com uma adaptação lá na casa dela, então ela está se sentindo segura lá com quem vai estar com ela lá, ou se é o pai, se é o avô, se é um tio e assim por diante. Agora ela vai ser trazida ali para uma escola, que vai ter uma pessoa, um ambiente novo, porque ela vai ter que se readaptar, né? Vai ter uma pessoa nova, porque certamente eu acho, né, por mim assim, pelo aquilo que a gente já estudou, até na psicologia, né, que ela possa até ter esquecido do rosto da professora, e quando vê a professora vai estar com uma máscara, ela vai achar aquilo lá meio assustador, então ela não volta. E isso tudo demanda o quê? Cuidados. Então, quando vê, você vai prejudicar uma criança mais, né, no lado emocional, no psíquico dela, do que está ajudando em um momento ali que vai ser de acolhimento. Então, nós estamos pensando muito, assim, quanto à questão do retorno da creche. Então, ainda nós não estamos, né, com certezas quanto à volta. Nós estamos nos preparando, até preparando as professoras e o ambiente. A própria educação infantil vai nos dar uma ideia, né, de como atender melhor, mais tranquilo, porque aí é bebê, não é nem criança mais, né? Aí a coisa é que mais complicada. Que ela precisa de um colo, ela vai chorar, né? Vai ter uma febre porque é uma emoção grande que volta ali. É muito complicado, mas isso nós vamos conversando com o tempo. João, deixa eu só terminar de ler aqui o meu pessoal. Peraí que tem uma porção de gente que está entrando aqui. E nós precisamos... Eu não sei se eu conseguir passar ali enquanto o senhor vai... Então vai fazendo aí rapidinho. A questão até da própria a diretora de lá, da creche, né? Ela disse que todos os professores também estão ansiosos, né? Estão preocupados, mas ao mesmo tempo eles mandam um abraço, né? Bem caloroso para todas as crianças, para os pais também, quanto a isso que eles... E a diretora está entrando em contato e está explicando toda essa situação, né? Quanto a isso. Mas ela mandou, então, transmitir a vocês um forte abraço para que vocês, então, se sintam bem acolhidos quanto a isso aí também. Ótimo. Deixa eu só ver aqui, tem uma porção de entrada de mensagem aqui que eu preciso ler. Tem uma aqui do Cristiano
Cristiano Silva, boa noite, prefeito. Quero parabenizar a administração municipal pelo empenho e retomada do esporte em todas as esferas, tanto agora com a volta segundo nas quadras, quanto no enorme projeto de construção das quadras poliesportivas que irão beneficiar a todos os atletas, principalmente agora com mais de uma modalidade. Parabéns. Beleza, obrigado, Cristiano. Aí temos aqui a Jussara Souza, boa noite, Jussara. Eduarda Lopes, boa noite. Secretário também. Lisete, boa noite, Lisete. Dinara dos Anjos. Albânio, boa noite. Nilo Soares, boa noite, prefeito. Siga se dedicando ao nosso povo vilanovense com toda dedicação. Parabéns. Que todo... Por tudo. Por tudo que estás fazendo. Obrigado, Nilo. Obrigado mesmo. Obrigado de coração. Ângela, boa noite. Ângela Bilhar. Annelise Vargas, boa noite. Joana Jora, boa noite, Joana. Vamos resolver o teu problema lá, tá? Eliseu Campos, teria que ser. Teria que as luzes da Praça Central estar ligada pelo menos até as 10 da noite. Eliseu, nós estamos fazendo aquela cancha e nós tivemos que desligar a rede de energia que passa ali por baixo. Então agora nós estamos terminando ali, vamos consertar, religar ali, e aí realmente vai funcionar as luzes. Mas é porque estamos em obra, Eliseu, tá? Só por isso, a fiação toda tivemos que mudar, porque passava por dentro do campo, desse campo society, né? E aí nós tivemos que desligar a rede toda, tá? Mas não te preocupa que logo vai ficar a noite inteira ligado. Vai ficar bem clarinho. Tá bem bonito. Clarinho, se Deus quiser. Vai ficar muito bonito aquilo ali, tá? José, daí Flores, boa noite, prefeito. Sem secretário Giovanni, um grande abraço. Gessi, um abraço, Gessi. Até mais. Gessi Gomes, boa noite. Deise Pereira, boa noite. Cláudia Dornelles, boa noite, prefeito. Secretário Giovanni, que Deus lhes conceda muita serenidade e sabedoria nesse momento de muitas decisões refletem a volta das aulas presenciais. Isso é muito importante, porque a gente podia estar, o Giovanni, o prefeito, em casa dormindo e tal, nem um pouquinho de preocupado, deixa assim, não vamos voltar às aulas, como tem muita gente fazendo, aliás, né? Tem muito prefeito que não vai voltar às aulas porque, para que eu vou me incomodar agora? Ainda mais tem eleição ali na frente, vou me incomodar? Eu não. Mas nós sabemos que isso não interessa, nós temos que pensar nesse pessoal que precisa, poxa vida. E aí nós vamos perder o sono. O Giovanni já deve estar perdendo, eu já perdi, entendeu? Muitas noites de preocupação por causa disso. Érica Souza, boa noite, prefeito, secretário. Boa noite. Jackson Bellini, boa noite. Eu queria pedir se dava para fazer uma quebra-molas aqui na saída da Granja Faria, pois os caminhões de ração não respeitam a velocidade. As crianças pegam o escolar ali na granja e é um perigo para as crianças. Jackson, vou dar uma olhada nisso, tá? Vou dar uma olhada nessa questão. Perfeito? Obrigado por mandar essa mensagem. Silvana, desculpe. Braz, boa noite. Karine Raquel, boa noite. Alisson Schweitzer, é isso? Boa noite, prefeito, boa noite. Giovanni, força. Um abraço, Alisson. Tatiane Souza, um abraço, Tati. Até mais. Elisa Amaral, boa noite. Lirineia. Lirineia me ajuda? Rezing. Boa noite. Boa noite. É tua parente. Alexandre Schossler, Xandão, meu goleiro, boa noite. Vamos jogar futebol. Lá naquela cancha lá eu vou voltar a jogar. Aquela até eu jogo, viu? Peraí que passou aqui, onde é que eu tava? Aqui, Juliette, beleza. Juliette, boa noite, Juliette. Maurício Piovesani, boa noite. Para você, sou de Lajado. Se votasse, eu votaria em você. Obrigado. Ana Maria Bisolotti. É isso? Bisolotti. Boa noite, Sense Giovanni. Boa noite. Silvana Colling, boa noite. Boa noite. Verdade. Janine Barbosa Fernandes, hoje recebi
a honra que vão funcionar as creches e achei muito ruim para levar e pegar. Acho que seria bom ser mais turno. Como era antes. Como era antes. Mas não dá por causa do Explica. decreto estadual, né, que nós estamos seguindo, então não é por nossa decisão, mas é uma decisão então conjunta de especialistas médicos, né, principalmente lá da região lá de Pelotas, então, que eles têm a faculdade, então eles fizeram a análise, a pesquisa, e eles chegaram a uma conclusão no estado, né, que não é para se abrir ainda por enquanto a questão dos horários. Exatamente. Janaína, não é vontade nossa, é ordem do Estado. Nós não podemos, na realidade, atender turno integral. Nós não. Todo o Estado não tem como atender isso. Terezinha, Maris, boa noite. Boa noite, Deus mãe. no comando. Um abraço. A Angélica, um abraço. Giovanni, 1 minuto para te falar do esporte. Do esporte. Então nós fizemos uma reunião na segunda-feira, dia 21, com os representantes então das entidades esportivas. Primeiro eu fiz lá com o Marcelo e o Adelso. O Marcelo é representante ali do Ressaca, então. E o Adelso, então, da Santana. Certo. E daí eu expliquei conforme a normativa, né, 18, que vem do COI estadual, para a liberação. Então, quanto a isso, né, eles estão se organizando, fazendo as reuniões lá na nossa comunidade, analisando esses protocolos para ver se eles conseguem liberar, porque eles têm algumas medidas lá que eles não podem fugir também. Conforme as escolas e conforme qualquer outro setor. Depois disso, então, nós tivemos uma reunião então, com os representantes esportivos ali dos horários do ginásio. Que está funcionando, graças a Deus. Isso. Primeiro eu tinha aberto as inscrições para fazer o horário no ginásio velho, que era da Edgar, isso, certo, nesse velho ali. Só que daí eu pensei assim, né, como sugestão para alguns e como eles estavam pedindo, né, e depois eu conversei com o senhor, né, com o Marcelo também, né, para nós colocar no estádio novo, pelo amor de Deus. E naquilo que, né, e daí nós pra fomos que nós vamos deixar o estádio parado lá, um ginásio maravilhoso daquele, e acho que o pessoal está realmente impressionado, impressionado, né? Gostaram muito, só que foi difícil porque foi de um dia para o outro, daí eu tive que juntar o João, o Cedeni, a Beth, lá mais alguns para nós limpar aquela imensidão. Então teve uns deles lá que tiveram umas dor nas costas lá, muito grande, né? Mas deu certo. Conversei então com essas pessoas, nós fizemos uma ata, eles registraram, aceitaram conforme os protocolos. Cedenir, conversei com ele, converso quase todo dia, né? E ele disse que estão se comportando, estão gostando. Isso aí. E digamos assim, ainda dei uma digamos assim, algo para eles lá, como uma honraria para eles ainda nesse período aí deles. Mas só para te ter uma ideia, Giovanni, nós temos que usar aquilo lá. E quem quiser voltar, quem quiser jogar, está à disposição. Acho que ainda tem horários, né? Não, tem, já preencheu todos os horários. Não acredito. Sim. Tá todos os horários preenchidos. Todos os horários preenchidos e ainda estão ligando para ver se tem mais para querer. Aí eu já estou pensando já, né? Tá, mas então vocês esperam um pouquinho e vão jogar no seu site lá, ou na areia lá. Aí vai ter várias possibilidades. Aí vai, logo às 6 horas vai ser dia, ainda dá para jogar até às 6, 7 horas, 8 horas. Vai ter iluminação, fim de semana, uma parte vai ter iluminação, a outra não. Mas é importante, o esporte é bacana e nós ficamos muito felizes de poder reabrir, né? Ficou de primeira qualidade. Olha, só o soalho que eles dizem que estão jogando, só dá vontade até de cair, eles dizem. Mas muito bem, Giovanni, muito obrigado pela tua participação. Qualquer dúvida a respeito disso, falem com o secretário, Leão na secretaria, a Secretaria de Educação está à disposição. Obrigado pela participação de vocês, obrigado pelos questionamentos, e que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que nós possamos voltar na terça-feira que vem. Boa noite. Boa noite.